Oi, turmas do terceiro ano. Eu vou trazer aqui para vocês novamente a correção de mais uma atividade que a gente fez, certo? Agora é a atividade número 2 da aula do KPE do dia 1º de maio, onde o professor Andrei tratou sobre a primeira lei de Mendel, certo? E aí eu trouxe algumas questões para vocês fazerem. Na primeira questão dizia assim: marcar verdadeiro ou falso com relação às alternativas, e eu pedi para justificar o erro das que vocês encontrassem que fossem falsas. Na letra A diz assim: a primeira lei de Mendel é também conhecida como a lei de segregação de fatores. Exatamente isso, tá? A primeira lei de Mendel, ela também é conhecida como lei de segregação de fatores. Por que isso? Porque a primeira lei, ela estipula de que toda característica que nós temos, que as características, na verdade, não todas, mas as características que nós temos, que os seres vivos têm, são determinadas por um par de fatores, né? Ou seja, por um par de genes que se segregam ao meio na hora de formar os gametas. Então, por isso que ela é chamada de segregação de fatores, porque os genes, eles se segregam, eles se separam, né? Segregação de fatores, segregação de genes. Os genes se separam na hora de formar os gametas. E a gente aprendeu em sala de aula a importância de que por que cada gameta tem que ter somente metade do número de cromossomos, que é para poder, quando eles se encontrarem no momento da fecundação, aquele novo indivíduo que seja formado, ele seja formado com um número constante, né? A gente viu, por exemplo, no caso da espécie humana, os espermatozoides têm 23 cromossomos e os óvulos 23. E eles se encontram na fecundação para formar o zigoto, para que ele tenha 46 cromossomos, né? E manter o número constante e para que não haja nenhum problema nem nenhuma aberração nesse indivíduo que vai se desenvolver. Então, aqui é verdadeiro. Em toda característica determinada por um par de fatores, toda característica determinada por um par de fatores, ou seja, um par de genes, a palavra fatores pode ser substituída corretamente por genes, exatamente, né? A gente aprendeu que naquela época ainda não se tinha a descoberta clara dos genes, nem como eles eram, né? Nem a questão do DNA. E aí Mendel chamou esse par de fatores, porque ainda não se conhecia com o nome de genes, tá? Mas genes e fatores são sinônimos, verdadeiro. Letra C. Os genes se segregam na formação dos gametas, é exatamente isso que eu falei na letra A. Os genes, todos os genes que nós temos nas nossas células, eles se separam para formar os gametas. Num processo conhecido como mitose. É na mitose que eles se separam? Não, é na meiose, assunto do primeiro ano, tá? Aqui é que está o erro dessa frase. Eles realmente se separam, mas eles se separam através de um processo chamado de meiose, a formação dos gametas. Óvulos e espermatozoides ocorrem através de um processo de meiose, onde eu tenho uma célula diploide, né, com 46 cromossomos no nosso caso, que ela vai primeiro formar duas células diploides novamente, e essas duas células se dividem novamente, formando agora cada uma mais duas células, né, num total de 4, com metade do número de cromossomos, N. Se aqui eu tinha 46, divido por 2, o resultado final vai ser 23 com cada uma delas. Como é o nome desse processo? Meiose, tá? É assim que os gametas são formados. Então, aqui tá falso. E essa é a justificativa. Aqui não é mitose, é meiose. Na letra D. No momento da segregação dos genes, cada um dos gametas recebem apenas um par de cada gene. Exatamente, tá? Então, se eu tenho dois cromossomos homólogos. Cada um deles eu tenho aqui um par de genes, azão, azinho. Na hora que eles se separarem na meiose para formar os gametas, cada um desses aqui, ó, vai ser encaminhado os cromossomos com seus respectivos genes para, por exemplo, óvulos diferentes. Cada um recebe metade, tá? Então, aqui é verdadeiro. Vamos para o quarto. Cite 4 características que fizeram as plantas de ervilha serem escolhidas por Gregor Mendel em seu experimento sobre a hereditariedade. A gente viu que Mendel fez as suas primeiras descobertas sobre a genética
fazendo experimentos com ervilhas, né? E tem um motivo do porquê ele escolheu plantas de ervilha para fazer esses experimentos. Na verdade, vários motivos. E eu tô perguntando 4 deles, tá? Então, por que que as ervilhas foram escolhidas? Primeiro, elas são consideradas plantas de ciclo curto. O que isso quer dizer? São plantas que, para se reproduzir, desde a polinização até os frutos serem gerados, isso requer um curto espaço de tempo, certo? Às vezes questões de 2 meses, 3 meses, e isso é bem pouco, tá? E é bem importante, porque as plantas conseguiam se reproduzir, ele já obtinha os descendentes e já via as características dele. Outra coisa, eram plantas que que geram, na verdade, né, muitos descendentes, ou seja, muitos filhos. E isso facilitava ele ver as características em diferentes indivíduos, tá? É que ele queria observar. Também tem a questão delas serem hermafroditas. O que significa isso? São plantas em que suas flores possuem os dois sexos, são masculinas e femininas ao mesmo tempo. Isso facilita muito o cruzamento, tá? Facilita muito a polinização. Ele não precisava selecionar plantas femininas, plantas masculinas para poder elas cruzarem entre si. Ele já sabia que o cruzamento entre elas, quando ele queria cruzar, ela já podia acontecer, porque os dois tinham tanto órgãos femininos como masculinos. E também, um outro exemplo é que uma outra características é que elas fazem autofecundação. O que isso quer dizer? Elas fecundavam a elas mesmas, tá? Cada flor tinha capacidade de fecundar ela mesma. Então, às vezes, para ele era interessante ter um cruzamento dela com ela mesma, com uma garantia de saber que ele estava cruzando, por exemplo, um par de genes iguais. Se ele queria saber como era o cruzamento entre azão-azão e azão-azão, azão-azinho versus azão-azinho, desculpa, o mesmo tipo de genótipo, ele podia cruzar a mesma planta com ela mesma, certo? E ver qual era o resultado dos descendentes. Isso facilitava a manipulação dele de acordo com o que ele queria fazer. Então, aqui tem outros exemplos, eu trouxe os 4 que eu lembrei agora, tá? No terceiro, cruzando-se ervilhas verdes, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho. Os descendentes serão, a gente aprendeu que quando a ervilha, para ter a cor verde, se ela for vezinho, vezinho, ela é verde, né? Isso é uma característica recessiva, homozigoto recessivo. Para poder ter a cor amarela, ela poderia ter os genes vezão, vezinho ou vezão, vezão, né? Que é uma característica amarela, é uma característica dominante. Então, toda vez que tiver pelo menos um vezão no genótipo, ela vai ter a coloração amarela. Então, eu tô cruzando aqui uma verde com uma amarela heterozigota. E eu tô perguntando como vão ser esses descendentes. Super simples, né? Vou cruzar este com este, fica vezão, vezinho. Este com este, vezinho, vezinho. Este com este, vezão, vezinho. E este com este, vezinho, vezinho. Quais vão ser as cores? Essa aqui vai nascer amarela, esta verde, esta amarela e esta verde, né? Qual é o percentual? Aqui, ele quer o percentual dos genótipos. Então, seria, vamos lá. Eu tenho quantos vezão? Vezinho, 2 tipos, né? Iguais. Seria 25 mais 25, 50%. E aqui, vezinho, vezinho, eu tenho também mais 2 tipos, né? Verdes, que seria 50%. Então, vai ser 50% amarela, vezão, vezinho. E 50% vezinho, vezinho, verde, né? Então, resposta letra C, ok? Espero que tenha ficado claro as questões para vocês e tirado alguma dúvida que vocês tivessem. Um abraço.